Muito bem, pessoal. Aí havíamos falado de um ponto que é importante que toda empresa tem, a maioria das empresas tem, então está aqui para a gente comentar, que é a questão da variação cambial. Tá? Primeiro, o que é a variação cambial? Explicando isso desde do primeiro passo, né? A variação cambial, pessoal, é a oscilação que a gente tem entre a data da negociação comercial, né, que nós temos com alguém no exterior, tanto na importação quanto na exportação, até a data da efetiva liquidação da operação. O que é isso que quer dizer? Você contrata um negócio, você compra uma mercadoria, uma importação de serviço num determinado período, e quando você vai efetivamente pagar, que é fazer a liquidação do câmbio, fazer a remessa para o exterior, o pagamento efetivo, durante esse período entre essa data de negociação, data do negócio, da constituição do negócio e do efetivo pagamento, houve uma variação em função do dólar ou do euro, whatever, qual seja a moeda internacional. Pegando o dólar, por exemplo, então, da data da constituição do negócio, da aquisição do negócio, até a data do efetivo pagamento, o dólar sofre uma flutuação. E essa flutuação, ela pode ser para mais ou para menos. E ela vai ocorrer tanto na importação quanto na exportação. Se eu estou fazendo uma exportação, a variação do dólar normalmente é para maior, né? E aí, normalmente, nas exportações, você pode ter o que a gente chama de variação cambial positiva, porque se negociou a venda do seu produto era R$10.000, o dólar estava a 2, e quando você efetivamente recebeu do exterior essa mercadoria, quando foi liquidada a operação, o dólar estava a 5, então o seu valor recebido em moeda corrente aumentou exponencialmente. Essa variação, essa diferença, a operação continuou sendo por 10 mil dólares, né? Mas de um lado estava previsto para receber 20 mil e acabei recebendo 100 em função da variação do dólar de 2 para 5. Essa diferença dos 80 mil é o que a gente chama de variação cambial positiva. Mais comum na exportação, não significa que eu não tenha variação cambial positiva na importação também. Posso ter, de um dia para o outro, o dólar pode diminuir, mas é mais comum ter a variação cambial positiva na exportação e também é mais comum eu ter uma variação cambial negativa na importação, tá? Porque eu negociei e o dólar aumentou, eu tive um desembolso financeiro em reais maior do que estava previsto inicialmente quando eu constituí o negócio. Então, isso é a variação cambial e a operação que protege essa oscilação é o hedge, né? Uma operação financeira é um produto financeiro que vai proteger a empresa dessa oscilação, garantindo ali, se passar, se extrapolar de alguns índices que são estabelecidos no contrato de hedge que você está adquirindo, o banco acaba arcando com essa diferença. E aí, para fins fiscais e para fins contábeis eu tenho duas formas de registrar. Eu tenho o reconhecimento via regime de competência, tá? Está aqui, regime de competência, que eu vou registrar contabilmente em cada período a contrapartida da atualização do direito à obrigação, tenha ou não sido liquidada a operação. Então, eu vou registrando já contabilmente pela competência, pela data efetiva do negócio, independente da liquidação do câmbio, independente do pagamento ou do recebimento da operação. Então, eu registro contabilmente essa operação, do ponto de vista contábil, tá?
E ela vai ser válida para o meu ano calendário todo. Então, vou registrar contabilmente, reconhecer contabilmente já a partir da constituição da operação, e não do pagamento que a gente chama liquidação do câmbio. Se eu optar por tratar isso contabilmente, reconhecer contabilmente pelo efeito, pela liquidação, nós estamos falando que esse modelo de reconhecimento é pelo regime de caixa, tá? Então, eu vou reconhecer somente no momento da liquidação, quando efetivamente eu pagar e liquidar o câmbio. Acabou naquela data, estou fazendo a remessa, então não tem mais variação cambial, porque a operação se encerrou ali a partir da data da efetivação do pagamento. E isso vai ser informado na primeira DCTF e não dá mais para retificar. Então, aquele flagzinho é tão importante que às vezes a pessoa coloca lá de qualquer jeito, sem saber, né, efetivamente a importância dessa informação dentro da DCTF, porque vai atrelar toda a sua, até o seu efeito de registro contábil e também, obviamente, na apuração do imposto de renda. Por quê? Porque a variação cambial, ela vai gerar um diferido, ela vai ser uma exclusão e uma adição no meu imposto de renda, porque ainda não ocorreu a tributação definitiva, eu tenho só o registro contábil, a expectativa, e eu só vou reconhecer tributariamente no momento da liquidação. Então, onde que eu vou tratar? Como a gente viu ontem, vou tratar no meu diferido. E o professor Fernando Santos, ele tem um vídeo bem legal que está no YouTube, acho que está no nosso Insta também, né, Santos? Não lembro se está no nosso Insta, mas vale a pena, comentando sobre esses efeitos e como isso pode ser utilizado como até forma de planejamento, né? Exatamente, eu tinha até colocado aqui um comentário no início do curso, né? E você ter esse estudo, pelo menos tentar entender a oscilação do câmbio, vai fazer toda a diferença. Por exemplo, eu tenho uma dívida com IT Costs, e esse ano eu praticamente liquidei, né, toda a minha dívida. Então, a nossa opção pela tributação da variação cambial, ela foi pelo regime de caixa. Tá? Então, óbvio que nós tivemos uma variação cambial passiva maior, né, porque nós tivemos uma despesa. Mas, por exemplo, se eu não fosse quitar essa dívida, a melhor opção seria por competência. Imagine que eu tenho uma dívida, vou sempre ser didático aqui com isso. Imagine que eu tenho uma dívida de $1 milhão e o dólar é R$1. E o dólar passa para 1,50. Ou seja, a minha dívida que era de 1 milhão, ela virou 1,5 milhão. E eu não vou pagar essa dívida, eu tenho 500 mil de despesa com variação cambial. Se eu na DCTF eu optei por competência, esses 500 mil eles são dedutíveis para o meu imposto de renda e para a minha contribuição social. Se eu optei pelo caixa, infelizmente eu tenho que adicionar, e essa variação cambial ela é uma despesa temporária, porque quando você pagar ela é dedutível e você vai calcular os 34% do diferido. Então isso é muito importante. Né, o profissional que tem mais ou menos essa noção do câmbio, e isso a gente já faz no budget da empresa, a gente já tem uma ideia de como que isso vai funcionar. Tá? Então, realmente está de parabéns aí, os profissionais que conseguiram entender isso, e mesmo que você tenha, né, optado por competência sem querer, e de repente o pessoal da empresa vai pagar a dívida, você que é profissional da área tributária, você tem que alertar o pessoal, não paga agora, porque nós estamos tendo um save com o imposto de renda e a contribuição social. Tem que ter o melhor momento para poder fazer o pagamento e depende da opção que você fez na DCTF. Isso aí, top. Pessoal, então aqui sobre variação cambial, ok? Alguma dúvida? Então a opção se dá na primeira DCTF,
Precisa fazer um planning, né? É recomendável que seja feito um planning para saber se a empresa vai... Como que está o fluxo de variação cambial dela. Se optar pelo regime de competência, o registro já é definitivo, a despesa ou a receita. Então, ela já entra na base da apuração. Se optar pelo regime de caixa, ela será tributada somente no momento da liquidação, então vai me gerar um diferido, porque é algo que eu vou adicionar ou excluir hoje e que terá um efeito tributário reverso lá na frente, como a gente viu ontem. Tá? E aí é importante a gente ter aqui, ó, tem um modelinho de controle, né? A gente tem um controle das variações cambiais, tá? Isso vai sendo controlado porque vai refletir na apuração do nosso imposto de renda, tá? Então, eu preciso manter um controle das operações liquidadas, o controle pelas variações e os saldos, porque vai influenciar no cálculo do nosso diferido, tá? Só para ilustrar, ó, tá vendo? A gente tem aqui o controle da variação cambial do diferido lá no LALUR, na parte B, como eu falei para vocês. Então, ó, as operações, os registros e os saldos, tá? Importante a gente ter isso controlado contabilmente e fiscalmente no nosso LALUR. As variações cambiais vão influenciar no cálculo do diferido, caso, obviamente, aqui a gente esteja falando de regime de caixa. Competência, eu já registro a despesa ou a receita com variação cambial direto na apuração, tá? Tudo bem, pessoal? Tinha esse ponto, né? Tinha esse ponto. Então, vou até... Antes de nós falarmos de transfer price,